Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal e hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento embrionário humano. Vou fazer uma aula um pouco mista, digamos assim, né? Eu vou fazer uma parte dela na lousa, em outra parte eu vou utilizar slides, porque isso demanda muitas figuras, muitos detalhes importantes. E eu não quero que você perca nada. Então eu sou o professor João Paulo e aqui você vai ter agora uma aula espetacular para o teu aprendizado, tá bem? Então, desde já, pega logo aí papel e caneta para anotar aquilo que é mais importante, aquelas coisas que eu vou colocar aqui para vocês como observações e anotações, tá? Para que você tenha o máximo proveito a partir dessa aula. Então vamos começar aqui comigo, olha só. Primeiro de tudo, a gente já falou sobre todo o processo de formação do endométrio lá na aula de sistema reprodutor feminino. Então vamos lembrar que essa estrutura aqui, né, mais vermelha aqui na parte interna, que você está vendo aqui no desenho, corresponde ao endométrio. E qual seria a finalidade, minha gente, desse endométrio? Ora, a finalidade do endométrio é que aconteça nele a implantação do embrião. Então nós teremos aqui a fecundação, tá? Mas para que realmente exista a gravidez, para que realmente o processo de reprodução prossiga, é necessário que esse embrião se implante no endométrio. Bom, a gente já viu que no ciclo feminino existe a questão da ovulação e da fertilidade. A menina ovula mais ou menos lá no ciclo do vestibular, no ciclo do Enem, né? Lá pelo 14º dia. E esse ovócito secundário, ele vai estar aqui, tá? Na tuba uterina, na sua parte mais distal, normalmente, entre aspas, esperando pelo espermatozoide. A gente sabe que acontece a liberação de milhões deles aqui e todos eles vão chegar lá? Não, muitos se perdem no caminho, muitos ficam presos aí em alguma parte do trato reprodutor feminino. Mas os que chegam vão iniciar uma espécie de luta para conseguir entrar naquela vaga, né? Imagina aí milhões para uma vaga, né? Que coisa concorrida. Então eles vão chegar até aqui e vão iniciar o processo de fecundação. Antes de mais nada, eu gostaria de lembrar para vocês o seguinte, ó, vou fazer a anotação aqui, vou ficar acompanhando aqui até onde você enxerga. A fecundação, tá? Que é a primeira parte desse processo, ela corresponde também, é um nome que se dá para ela também, chamado singamia. O que é que significa isso daqui? Sim, na biologia, normalmente quer dizer junto. Então é o momento em que os gametas se encontram, é o momento que os gametas estão juntos. Mas a fertilização é uma outra coisa, é a fusão do pronúcleo masculino com o núcleo feminino, com o pronúcleo feminino, tá certo? Então a fecundação é o momento que os gametas se tocam aqui. Só que você vai entender também aqui nessa aula que esse ovócito secundário, ele tem algumas barreiras, justamente para evitar que mais de um gameta entre, tá? Então ele tem algumas barreiras importantes. Uma dessas barreiras que você vai ver bem aqui é uma camada de células. Células essas que são foliculares, que vieram do folículozinho lá da ovulação, né? Você lembra que aqui nós temos a presença dos ovários e ele estava aqui dentro, revestido por uma camada de células. Então essa camadinha aqui de células é a chamada coroa ou corona radiata, tá certo? E essas células estão muito unidas, formando uma espécie de barreira de proteção, para evitar que os gametas entrem, né? Mais de um, como eu falei aqui no caso. Então elas vão formar uma espécie de barreira de proteção. E elas estão unidas por uma cola, né? Uma espécie de cola, entre aspas, que vai ser o ácido hialurônico. Então, como assim, João Paulo? Tu está dizendo para a gente? Eu estou dizendo que essas células da corona radiata aqui, elas são unidas por uma espécie de cola chamada de ácido hialurônico, tá certo? Ácido hialurônico. Vou colocar aqui para você ver direitinho. Então, eu preciso vencer essa cola, né? No caso, vencer essa ligação muito grande dessa corona radiata logo que o espermatozoide chega, porque ele vai querer entrar, tá? Vai querer jogar o núcleo dele lá para dentro, então ele vai ter que vencer isso daqui. Mas não é só isso não. Além dessa corona radiata, a gente vai observar que aqui embaixo existe uma camada de glicoproteínas, tá certo? Que a gente vai chamar de zona pelúcida, tá? Então tem a zona pelúcida também. Olha só quanta proteção tem esse ovócito secundário. Além disso, né, obviamente como toda célula sem exceção,
você vai encontrar aqui a MP, né? MP, todo mundo já sabe que é a membrana plasmática, E além disso, é muita coisa, né? Nós temos aqui os chamados grânulos corticais, que vão ter uma função que eu vou explicar mais na frente, mas aqui são os grânulos corticais. E esses grânulos corticais, minha gente, vão formar o quê? A chamada zona cortical. Então você está vendo aí todas as proteções que esse ovócito tem. Quando o espermatozoide chega até aí, tá? Quando ele vai chegando, deixa eu pegar aqui o giz azul, que é o dele. Quando ele vai chegando aqui, você sabe que ele tem algumas partes importantes. Ele tem aqui a cauda, e essa cauda é o que oferece para ele o movimento. Essa cauda está batendo, né? Ela está se movendo fortemente, né? Nós temos aqui uma peça, essa peça aqui, ó, chamada peça intermediária, tá certo? E essa peça intermediária a gente já sabe que ela vai ser muito rica, né, em mitocôndrias. E essas mitocôndrias têm o papel de geração de energia, tá? Justamente para que aconteça esse movimento do espermatozoide, digamos assim. E tem uma parte aqui nossa já conhecida, que é essa daqui, ó, que é chamada de acrossomo. Então, lá na aula de aparelho reprodutor feminino, eu falei sobre o gameta, masculino, eu falei sobre o gameta masculino, e aqui nós temos o acrossomo. E nesse acrossomo, o que é que contém nele? Ora, enzimas, tá? E essas enzimas, elas vão ser responsáveis pelo processo de penetração desse gameta. Ele vai entrar aqui justamente porque ele vai liberar essas enzimas. Então, para começar, ele inicia aqui um processo onde ele vai liberar essas enzimas para vencer aqui, ó, essa coroa radiata, que é a primeira camadazinha de fora. Então, para que ele consiga fazer isso, né, ele começa a abrir aqui a membrana e liberar aqui uma substância que vai vencer esse ácido hialurônico. Então, a enzima que ele vai liberar aqui é a hialuronidase. Vou colocar bem aqui que o espaço está pequeno, porque vai ter muita anotação hoje aqui, mas dá para você acompanhar tudo direitinho, tá? Essa hialuronidase, ela vai vencer esse ácido hialurônico. Lembra que eu falei que é aquela cola, né? Aquela colinha que vai ficar aqui entre as células, tá certo? Vai dizer, sai do meio, sai, que eu quero passar, né? Então ele vai vencer essa primeira barreira através dessa enzima aqui, tá? Hialuronidase, que está contida no acrossomo. Muito bem. Vencida essa barreira, logo abaixo nós temos o quê? Estou vindo daqui, exatamente, né? Eu estou ouvindo aqui zona pelúcida, que inclusive essa zona pelúcida, ela tem outro papel importante, que é de reconhecer gametas de uma mesma espécie, tá? Imagina quando a fecundação era aquática, lá você tinha vários animais diferentes, espécies diferentes, para que um gameta diferente não chegasse perto do outro, não fecundasse, ou pelo menos não tentasse, né? Havia desde já essa proteção com glicoproteínas que identificavam a mesma espécie. Então elas identificam que o espermatozoide está ok, pode passar, você é da minha espécie, seja bem-vindo, né? Mais ou menos assim. E aí nós precisamos vencer essa barreirinha bem aqui, tá? Que você está vendo agora, que é a barreira da zona pelúcida, e em seguida ele vai se juntar lá com a membrana plasmática da célula, do caso do ovócito, tá bom? Um outro detalhe super importante, você lembra que até aqui a gente chama isso aqui de ovócito secundário, porque ele não havia concluído a meiose, lembra? Tá? Ele não havia concluído a meiose, mas no momento que começa a fecundação, até esqueci o acento aqui da fecundação, você já deve ter notado, né? Besteira, mas foi. Então, aqui ó, nós temos o processo de fecundação. Então, quando isso está acontecendo, a divisão finaliza, tá? Então, você vai ter realmente agora o óvulo, tá certo? Com o seu núcleo, com seus 23 cromossomos, bem direitinho, bem organizadinho, e a divisão termina, tá certo? Mas até aqui ele era ovócito secundário mesmo. Bom, então o que é que vai acontecer? Outras enzimas são lançadas aqui, tá? E essa enzima, ela agora existe para vencer, perfurar, abrir aqui um espaço lá nessa zona pelúcida. Então aqui nós vamos ter uma outra chamada acrosina, tá bom? Então essa acrosina
Professor, eu realmente preciso decorar o nome das enzimas? Geralmente não, tá, pessoal? Eu estou aqui aprofundando um pouquinho para que você entenda, mas geralmente não. Então, o que é que vai acontecer? Aqui nós vamos ter a entrada desse gameta, tá certo? Ele vai se ligar aqui à membrana plasmática. Eu vou colocar assim como se a cabeça tivesse andado mais um pouquinho para frente aqui, ó, tá? A cabeça do espermatozoide. Então, houve aqui esse vencimento desse bloqueio, digamos assim, e o núcleo masculino, tá? Ele finalmente é jogado para cá, ó. O núcleo masculino é jogado para dentro aqui do óvulo agora, tá certo? E aí vem a pergunta, João Paulo, normalmente só entra o núcleo do espermatozoide? Do espermatozoide só vai entrar o núcleo mesmo, mas pode ser que entre algumas outras partes da célula, pode ser que entre, né, os mitocôndrias dele, a cauda, pode ser que entre e vai ser digerida, não tem nenhum problema, porque tudo que a gente precisa é desse núcleo aqui. A contribuição masculina é através desse núcleo com os gametas dele, tá certo? Então, aí você vai ter essa junção aqui, tá legal? E essa junção desses núcleos, tá? Eles vão se fundir, digamos assim, num núcleo só. E isso aqui agora é chamado de fertilização. Também chamado de cariogamia ou anfimixia, né? Mas fertilização. Por isso eu quero que você entenda que a fecundação e a fertilização são coisas diferentes. A fecundação é quando você vai ter o quê? Fecundação é quando você vai ter a junção dos gametas e a fertilização quando os dois núcleos se fundem. Então, a partir dessa fusão de núcleos aqui, nós vamos ter a chamada célula ovo ou zigoto, tá? Então, a partir do momento que isso aqui aconteceu, essa estrutura aqui já passa a ser chamada de zigoto. Tá legal? Vai ter também uns bloqueios à polispermia que eu vou citar quando eu estiver lá escrevendo, mostrando para vocês lá nos slides, tá certo? Tem uns bloqueios à polispermia. Existem circunstâncias aqui, por isso que existem esses grânulos corticais que vocês estão vendo, eu vou explicar, para evitar que outro espermatozoide entre, que aliás é uma dúvida muito comum dos alunos. Muita gente pensa assim, quer dizer que quando entram dois gametas masculinos a formação de gêmeos, gente, não tem nada a ver, tá? De cara, não tem nada a ver, até porque não pode, você vai entrar aqui, ó, dois núcleos masculinos, 23 e 23, já dá 46, com mais 23, você vai ter aí uma estrutura com muitos cromossomos inviável. Então não é isso, tá? Gêmeo é outra história, eu vou explicar no outro momento, mas não é isso aí não. Muito bem, a partir desse momento, nós temos aqui, né, a formação da célula ovozigoto e ela vai começar um processo que a gente chama de segmentação. As segmentações, as divisões, eu vou te mostrar isso também lá. Mas vai logo aqui acompanhando comigo, para você entender logo de cara. Você vai tendo aqui as divisões ao longo da tuba uterina. Então, formou-se aqui essa célula ovozigoto, a estrutura aqui ela vai se dividindo, tá certo? E ela vai migrando para entrar, para adentrar aqui, ó, no útero, tá certo? Ela é propelida pelo peristaltismo da tuba uterina e também pelos movimentos dos cílios, do epitélio dessa tuba uterina, tá? E uma coisa super interessante, eu quero que você entenda também. Durante todo o trajeto, essa estrutura, durante toda a segmentação, ela mantém a zona pelúcida aqui ao redor dela, tá? Ela vai manter essa zona pelúcida por um bom tempo. Mas, professor, por quê? Justamente para evitar que ela aumente de tamanho, para que ela não aumente, porque se ela aumentar de tamanho, tá? Pode ser que ela fique presa. E se essa estrutura, por exemplo, ficar presa na tuba uterina, a gente vai ter o que se chama de gravidez ectópica. Olha só, gravidez ectópica. No caso, né, aqui a gente está falando da tuba uterina, seria uma gravidez ectópica tubária, que corresponde mais ou menos a 98% de tudo aquilo que é uma gravidez ectópica, que é inviável, que vai fazer um sofrimento danado na mãe, vai ter que remover, não tem como permanecer lá não, tá certo? Então, essa zona pelúcida, quando essa estrutura tá lá, né, vou desenhar aqui uma coisinha assim, ó, que vai ser essa mórula, digamos assim, esse estado em que as células são maciçamente colocadas aqui e que adentram o útero. Então, quando essa estrutura entra, ela ainda tem ao redor dela, olha que interessante, ela ainda entra lá com a zona pelúcida, com essa camada de
glicoproteínas, tá certo? E essa camada aqui, como eu acabei de falar, serve para compactar a estrutura. Porém, essa camada iria atrapalhar o processo de implantação, que é o próximo que vai acontecer aqui. Então, quando ela entra aqui no útero, pouco tempo depois, vai acontecer a dissolução dessa camada aqui, essa zona pelúcida, depois ela vai embora, tá certo? Para que fique a estrutura propriamente pronta para a implantação. Tá claro isso daí? Só que tem um detalhe. Quando você tem o início do processo de implantação, logo após esse embrião entrar no endométrio, ele já vai se transformar na blástula humana, tá certo? Que a gente vai chamar de blastocisto, justamente porque é a humana. Tem um nomezinho diferente, o blastocisto aqui, que é essa estrutura. Esse desenho que você está vendo aqui, que eu desenhei para você ver, tá? Parte dele aqui, ó, esse lado de cá vermelhinho aqui é o endométrio, tá? Aqui é o endométrio, a parede do útero, tá certo? E aqui o embrião tentando se implantar. Pode ser em qualquer parte aqui do útero que ele vai tentar se implantar, tá bom? Ele vai fazer o que a gente vai chamar de nidação. Ó, nidação. Nidação, ou isso aqui é chamado também de implantação. Tá certo? Então nós temos aí a nidação ou implantação. Então, essa estrutura, ela já começa a ter uma diferenciação própria. Olha que interessante, tá? Essa estrutura aqui, ela vai ter, olha só, ela vai ter aqui dentro dela, o chamado embrioblasto, é uma palavra só, tá? Que como você está vendo aí, já vai dar origem ao embrião, a gente vai ver daqui a pouco. E ela vai ter uma parte externa aqui, ó. E essa parte externa que você observa vai ser o trofoblasto, tá? Então nós temos aí, ó, nós temos o embrioblasto aqui e o trofoblasto por fora, que vai começar a se dividir e a adentrar, a penetrar aqui, perfurar esse endométrio na tentativa de ficar preso, de ficar, né, de entrar mesmo, ele vai entrar totalmente aqui nesse endométrio, tá certo? E ele começa a fazer umas divisões aqui celulares tão rápidas, mas tão rápidas, que essa estrutura, tá, ela fica multinucleada, formando aquilo que nós chamamos de sincício trofoblasto, quase não sai. Sincício trofoblasto. Meu Deus, que nome grande, né? Mas, gente, sincício, né? Não é um nome já para você estranho na biologia, porque significa uma massa celular multinucleada, tá bom? E como ele vem do trofoblasto, então é um sincício trofoblasto. Então, lá, né, ele adentrou aqui no útero lá pelo 7º dia aproximadamente, tudo que eu falo aqui é aproximado, após a fecundação. Ele começa esse processo aqui de implantação 8º dia, 9º dia, e lá pelo 11º, 12º dia ele já está completamente, né, colocado no endométrio. Então veja bem, ó, aqui esse desenho que você está vendo, esse cubo aqui, né, é um pedaço do endométrio, tá? Aqui é uma parte do endométrio que eu coloquei para você. Você está vendo aí, está observando. A estrutura já está toda colocada aqui dentro, tá? Você percebe a presença aqui, vermelhinha, dos vasos sanguíneos da mãe, dessa estrutura que vai ser a placenta, tá? Já para banhar esse embrião de sangue, para quê? Para dar para ele oxigênio, para dar para ele nutrientes importantes, tá legal? Aqui você vai ter, eu vou mostrar também lá, mais uma vez com mais detalhes, mas você vai ter a formação de uma estrutura aqui muito importante, assim, ó. Deixa eu pegar aqui uma outra cor para ficar mais destacada ainda. Você vai ter aqui, não, essa não, vou pegar o vermelho mesmo aqui. Você vai ter aqui a formação de um disco germinativo. Estão vendo aqui, ó, essa estrutura? Isso aqui já vai ser chamado de quê? Seja chamado de disco germinativo bilaminar. Disco germinativo bilaminar. Justamente porque ele tem já duas partes importantes aqui da estrutura embrionária, tá? Ele já vai conter aqui
essa parte superior, que a gente vai ver qual é a função, chamada de epiblasto, tá certo? E vai ter aqui uma parte inferior, que vai ser o chamado hipoblasto. Tá certo? E vai ter aqui uma cavidadezinha, tá? Essa cavidadezinha aqui tem uma importância grande também. No primeiro momento, tá? Você vai ver que ela é chamada de saco vitelínico primitivo, mas a gente não vai falar sobre esse assunto também, porque não é do ensino médio. E aqui dentro, formação de uma estrutura de um saco amniótico primário também. Mas o que eu quero que você entenda, na verdade, tudo isso daqui, depois nós temos a fecundação, a implantação está completa aqui agora, tá? Você entendeu todas as partes aí do processo, tá? Lá no slide eu vou mostrar mais, mas inicialmente é tudo isso que vai acontecer. Desde o momento que você tem aqui a fecundação, depois a fertilização, depois essa migração desse embrião para o útero, tá? E finaliza aqui com a implantação desse embrião, tá? Já no estágio de blástula, que é o blastocisto humano, essa implantação no endométrio até ficar ali todo implantadinho e obviamente vai começar a formar o embrião, os tecidos do embrião, a partir do epiblasto e do hipoblasto aqui. Tranquilo? Então agora nós vamos juntos para a outra parte dessa aula. Bom, gente, como a gente viu lá no quadro, né, nós temos aqui o processo de fecundação, tá? Aonde existe a liberação do conteúdo do acrossomo, como vocês estão vendo aqui. Esse processo, inclusive, é chamado de reação acrossômica, tá? Que é justamente quando esse gameta masculino libera o seu conteúdo. Conteúdo esse que vai tanto afastar aqui, né, no caso, as células da corona radiata, como vai também penetrar na zona pelúcida e fazer com que o gameta se funda, tá? Para jogar aqui o núcleo dele para dentro. Existem também alguns processos que a gente vai chamar de quê? Processos de bloqueios, tá? São bloqueios ao processo de polispermia, tá? Não pode entrar mais de um espermatozoide. Um desses bloqueios aqui é uma entrada muito grande. A partir do momento que o gameta masculino está fazendo aqui a reação acrossômica, existe uma entrada de cálcio na célula. E com essa entrada de cálcio vai acontecer um processo de inversão de polaridade. Tá certo? Então essa polaridade invertida, ela vai causar uma espécie de repulsão dos gametas masculinos dos outros gametas. E um segundo bloqueio é que esses grânulos corticais que você está vendo aqui, eles contêm enzimas também, né? Eles contêm enzimas. E essas enzimas que são contidas aqui dentro, elas vão ser liberadas e vão destruir aqui na zona pelúcida as proteínas que podem se anexar a outros espermatozoides. Então os outros, ó, são eliminados, entendeu? Então são dois bloqueios. O primeiro bloqueio, a entrada do cálcio, e o segundo bloqueio vai ser a liberação de enzimas que vai eliminar as proteínas que fazem os gametas masculinos se ligarem aqui. Tá? Então isso é uma condição de bloqueio. Aqui você vê mais uma vez na figura, ó, todo o processo, né? Onde o gameta masculino está entrando, venceu aqui a corona radiata, venceu aqui a zona pelúcida e o núcleo dele vai para dentro, tá? Aí pronúcleo masculino aqui. Então esse processo aí a gente já viu que ele vai ser chamado de fertilização. Tá? Onde a fertilização é o quê? A junção do pronúcleo masculino com o pronúcleo feminino, ok? Então mais um detalhe aqui, para você ver de perto, só para você acompanhar, né? Aqui a reação acrossômica acontecendo. Às vezes pode acontecer de entrar alguma outra parte do gameta masculino também, mas essa parte, como a gente já falou aqui, ela vai ser eliminada, tá ok? Aqui eu vou passar porque é a mesma figura, tá? Aqui também já vimos aqui, ó, o gameta masculino. Ah, professor, ele entrou todinho, estou vendo ele todo dentro aqui. Ok, só vai ficar de importante o núcleo e o resto do gameta vai ser eliminado também. Então, o pronúcleo masculino vai se combinar com o pronúcleo feminino, tá certo? E aí nós teremos a fertilização, como eu já abordei aqui. Tá aqui os pronúcleos, ó, esses vão se unirem, né? Eles vão se unir, tá certo? Fazendo o que a gente chama de cariogamia ou anfimixia, que é nada mais nada menos que a fusão do pronúcleo masculino com o pronúcleo feminino, e a partir de agora a gente já tem aqui o zigoto formado, tá certo? Bom, essa figura ilustra bem
aquele processo que a gente viu lá na lousa, tá? Aqui você tem, ó, a ovulação, lembrando que essa ovulação aqui acontece em média lá pelo 14º dia do ciclo. Aqui você vai ter a fecundação, normalmente nessa região mais afastada da tuba uterina, né? Seria a ampola da tuba. E aí, a partir do momento em que você vai ter o processo de fecundação, logo após a formação da célula ovo-zigoto, começam as divisões aqui, as clivagens, ó. Note que eu já tenho aqui, né, 2 células, aqui a gente já vai ter 4, então vai acontecendo um processo aí de clivagens. E à medida que essas clivagens vão acontecendo, como você vê aqui na setinha, né, você está vendo aqui nessa setinha, ó, o gameta, o embrião já está se dirigindo para o útero, aonde ele vai realizar a implantação. Ele entra aqui como ainda uma mórula, tá? Essa mórula, você está vendo que ela tem aqui ao redor dela, né? Ela vai ter aqui ao redor dela a chamada zona pelúcida, ó. Deixa eu só voltar aqui, tá? Então, ao redor dela aqui vai ter a zona pelúcida, tá certo? Você pode observar bem aqui claramente, ó, a zona pelúcida, que é justamente para que a estrutura não aumente de volume muito enormemente, fique presa na tuba, como eu já falei. Depois nós temos aqui essa zona pelúcida eliminada já na fase do blastocisto, tá certo? Onde no blastocisto você tem aqui, ó, o trofoblasto nessa parte e o embrioblasto aqui. Então ele se livra, aqui nessa figura você já vê isso, ele se livra da zona pelúcida e começa aqui o seu processo de implantação ou nidação. Então, gente, nós temos aqui, ó, a implantação, tá? Aqui marca o início do processo, como eu já falei para vocês anteriormente. Essa região aqui é o sincício trofoblasto, que é uma região marcada muito, né, pelas células lá de fora do trofoblasto, que começam a se multiplicar muito rápido, e o objetivo delas é atingir aqui justamente os vasos sanguíneos que você observa aqui, para que eles recebam esse banho de sangue, né? Esse banho de sangue aqui, que você está vendo bem frequentemente aqui, ó, que vai nutrir esse embrião, que vai levar oxigênio para ele, tá certo? Você vê aqui o disco germinativo bilaminar, essa parte superior aqui, o epiblasto, você está vendo aqui, ó, tá? E aqui na parte inferior, o hipoblasto, tá? Que vai dar origem ao tecido embrionário. Professor, eu tenho que saber todas as outras partes? Não para o vestibular, não para o ensino médio, tá certo? Para que você entenda que esse embrião está se implantando, ó. Entrou aqui, vai entrando aqui, fica inclusive uma espécie de cicatrizinha aqui, ó. Tem mulher que confunde, ela fica pensando, eu menstruei. Não, e não menstruou não, tá? A implantação completa, porque pode haver um pequeno sangramento a partir dessa entrada aqui no endométrio, tá certo? E aqui você já observa o embrião bem estabelecido aqui, ó, com os vasos sanguíneos ao redor dele, tá certo? Para continuar o seu processo aí de desenvolvimento, tá bom? Perceba, ó, dessa fase A até a fase B, houve, né, o processo de implantação profunda no endométrio aqui, o início da formação do sincício trofoblasto nessa região aqui, tá? O embrioblasto que você viu aqui, tá bom? E aí a formação, mais uma vez eu vou lembrar aqui, ó, do epiblasto, tá? Deve ter um motivo, né, pra gente estar falando tanto nele, vou já mostrar para vocês o que é. E aqui o hipoblasto também. E o resto eu preciso saber? Não, tá? Não precisa saber pelo menos para uma prova, como eu falei, de vestibular. E essa cavidadezinha aqui é a cavidade amniótica, é o amnion, tá? Onde você vai ter o preenchimento por um líquido que todo mundo já ouviu falar, que é o líquido amniótico. Tá aqui mais uma vez a estrutura, mais uma vez você percebe aqui o disco germinativo, né? O disco germinativo bilaminar, tá certo? Aqui é só para reforçar. E essa figura para reforçar também que lá pelo 10º ao 11º dia, o processo de implantação está todo completinho. Tá bom? Para enfatizar isso, eu coloquei essa última figura aqui. E aí, a gente dá uma espécie de salto. Você observa aqui a implantação, né? Você observa aqui a formação já do primórdio aqui da placenta, vindo das velocidades coriônicas do tecido embrionário, juntamente com o tecido materno, tá? E você vê aqui, ó, a implantação já completa. Essa estrutura aqui todinha que você está vendo é o útero, tá bem? Aqui a musculatura do útero aqui, ó, tá vendo? Aqui já o embriãozinho na 4ª semana, ó, todo bonitinho, já crescendo, com a bolsa amniótica ao redor dele. E aqui você percebe isso, ó, o saco amniótico, tá certo? Que vai proteger esse embrião contra ressecamento, contra pancadas, né, os choques mecânicos, tá certo? Mais uma vez aqui, ó, o miométrio, que é a musculatura, né, o endométrio, que foi onde ele se implantou, e aqui o embrião, tá bom? Esse epiblasto embrionário,
tá? Esse epiblasto, em última análise, o que ele vai formar? Por que ele é tão importante assim? Porque ele vai formar os 3 folhetos embrionários, o ectoderma, tá? O endoderma e o mesoderma. Então, por isso que é tão importante a gente ficar falando aqui sobre esse epiblasto, tá certo? E o hipoblasto vai formar basicamente o saco vitelínico, que apesar de na espécie humana não ter aquela função de guardar o vitelo, né? Esse vitelo que a gente estuda em embriologia em outras espécies e percebe que esse vitelo, tá? Ele é importante para o armazenamento de reserva nutritiva. No nosso caso não é tão importante porque nós temos a placenta, tá? João Paulo, e o resto aqui eu preciso ficar gravando tudo isso daqui que está aqui? Não, não precisa. Só essas partes que eu circulei. Eu quero que você entenda que o epiblasto vai dar origem aqui ao ectoderma, endoderma e mesoderma. Pronto. E que o hipoblasto dá origem ao saco vitelínico. Isso aí está de bom tamanho. Tá ok? Bom, a ectoderme, ela vai originar o quê? Tá? Ela vai originar a epiderme, os anexos da epiderme, que são os pelos, as unhas, os animais que têm casco, né? Os cascos, os chifres, aquela parte córnea, digamos assim, tá bom? E as mucosas corporais, a mucosa anal, a mucosa oral, a mucosa nasal, o esmalte dos dentes, basicamente tudo aquilo que é mais externo, tá bom? No nosso corpo. Assim também como origina o sistema nervoso, tá? Ele vai originar também o tubo nervoso, porque ele forma o chamado tubo neural, com a estrutura primitiva. Origina também a retina, o cristalino do olho, tá certo? A córnea também e a glândula hipófise, que é uma glândula basicamente que provém do sistema nervoso, tá ok? Muito bem. Já no caso da mesoderma, ela dá origem a 3 partes, né? O mesoderma mais superior, que a gente vai chamar de epímero, tá? O mesoderma intermediário nessa área aqui, vou colocar outra cor, o mesoderma aqui intermediário, chamado mesômero, e o mais basal aqui embaixo, essa parte aqui de baixo, é o chamado hipômero, tá bom? Muitos vestibulares nem vão perguntar isso para você, mas eu quero que você saiba que o mesoderma tem esse papel aí super importante também, tranquilo? O mesoderma, gente, ele origina o nosso esqueleto axial, tá? Aqui, ó, o epímero, o esqueleto axial, a derme, tá? O tecido conjuntivo, o tecido muscular. O mesômero dá origem a rins, gônadas e ureteres, tá certo? E o hipômero vai originar os músculos liso, ó, músculo liso, músculo cardíaco e as serosas, tá? Que são membranas que recobrem cavidades que não têm abertura para o meio externo, que são a pleura, lá dos pulmões, o pericárdio, lá do nosso coração, e o peritônio, que recobre aqui o nosso abdômen em geral, tá bom? Mas isso aqui é muito cobrado nos vestibulares, a divisão em epímero, mesômero e hipômero? Não, você pode ir direto para cá. Mesoderma origina o quê? Né? Então, como eu falei, o esqueleto, a musculatura, tá bom? Então, o nosso sistema circulatório, então tudo isso aí é a origem da nossa mesoderma. Já o endoderma, tá? Vou voltar aqui. Já o endoderma, ele dá origem a quê? Vai dar origem, tá? Aos alvéolos pulmonares, tá? E glândulas anexas do tubo digestivo, como o fígado, também o pâncreas, que não está aqui, tá? E também o revestimento do trato digestório e respiratório. Tem até uma tabelinha aqui que você vai encontrar tudo aquilo que cada um origina. Então vamos lá. Ectoderma, epiderme, anexos epidérmicos como pelo, unhas, glândulas cutâneas, que são as sudoríparas e sebáceas, as glândulas mamárias, sistema nervoso central e periférico, hipófise, e lá no olho, a córnea, o cristalino e a retina, tá bom? Já o endoderma dá origem ao quê? O revestimento das vias respiratórias, como traqueia e brônquios, né? Revestimento das vias digestórias e urinária, da uretra, vai formar também fígado, pâncreas, alvéolos pulmonares, tireoide e paratireoides, tá? E o mesoderma, ossos e cartilagens, músculos, a nossa derme, tecido adiposo, tá? O nosso sistema urinário, tá? As gônadas, as células sanguíneas, o sistema cardiovascular e linfático, tá? E as membranas, né? Coração, pericárdio, pleura e peritônio, como a gente já abordou aqui também. Então, cada folheto, ele dá origem a uma parte importante aí do nosso corpo, que vai se diferenciando em tecidos importantes aí do nosso corpo, ok?
Com relação aos anexos embrionários, veja bem, nós temos aqui a placenta, que é essa região aqui. O pessoal confunde a placenta com essa outra parte, não é, tá? Essa parte aqui que eu marquei, essa parte aqui é o líquido amniótico, a bolsa amniótica. Então a placenta, tá? Nós temos aqui o saco vitelínico, que, como eu falei, ele não tem a função de armazenar vitelo, mas tem a função de produzir o nosso sangue, pelo menos de maneira inicial, tá certo? Nós temos a bolsa amniótica com o líquido amniótico aqui que protege o bebê contra choques mecânicos, impactos, permite ao bebê o movimento, o desenvolvimento, né, do sistema muscular, tá certo? Protege também contra a variação de temperatura, já que essa água que está aqui dentro, você sabe que a água ela tem um alto calor específico, tá certo? O cordão umbilical que faz aqui a ligação do feto com a placenta. Então, todas as trocas que a gente conhece são feitas a partir do nosso cordão umbilical. Tranquilo? Muito bem. E aqui, em detalhe, a estrutura da placenta, só porque eu quero te dizer que na placenta não existe mistura de sangue materno com sangue fetal. Esses vasos que vocês estão vendo aqui, ó, que vão todos confluir para o cordão umbilical, esses vasos em geral, né? E aqui você tem artéria e veias, você tem que a troca de gases aqui, por exemplo, o oxigênio que está aqui, ele vai por difusão para dentro dos tecidos, né? A glicose que está aqui, ela vai por difusão para dentro dos vasos, tá bom? Que vai para os tecidos da criança, sem que haja a mistura de sangue materno com o sangue fetal, tá ok? Muito bem. E para encerrar aqui, uma parte muito importante, a partir do momento da implantação, tá? A partir do sincistro-trofoblasto lá, já inicia a produção de um hormônio chamado HCG, que é a gonadotrofina coriônica humana. O nome está dizendo aqui, ó, gonadotrofina coriônica humana. E esse hormônio faz com que exista uma produção de progesterona, tá aqui, e estrogênio. Porque se não houvesse esses dois hormônios aqui, o endométrio deixa de ter sustentabilidade e cai. Então, existe a produção aqui da progesterona e do estrogênio a partir do HCG, pelo menos no momento inicial da gravidez, tá? Ele vai ficar assim, ele tem um pico até o 2º mês de gestação, você está vendo aqui o pico dele. Depois, esse hormônio cai, a concentração dele. Aí você vai dizer, professor, mas como é que esse HCG cai a concentração, se ele é responsável pela produção de estrogênio e progesterona e eu vejo que os dois não caíram? Bom, resposta simples. A placenta passa a fazer essa função de produzir estrogênio e progesterona, tá bom? Lembrando que nos primeiros momentos da gestação, esse HCG, ele tem concentração tão alta que ele chega a passar pela urina. Então, a pessoa faz aquele teste sanguíneo no laboratório, beta-HCG, tá? Ou faz aquele teste comum de urina na farmácia e ele detecta a presença do HCG, revelando a gestação. Tá ok? Bom, então é isso. Espero que você tenha aprendido bastante nessa aula, tá bom? E a gente vai se despedir de vocês lá no quadro. Bom, gente, então é isso. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido bastante, tá? Teve dúvidas? Volta lá, assiste de novo, vai naquela parte que você gosta. Esse é o bom do online, né? Que você pode voltar e assistir aquela partezinha que você não entendeu, tá certo? Deixe seus comentários aqui, é muito importante que você faça isso. E eu vou te pedir também para compartilhar esse vídeo, deixar o teu like aí. Por quê? Porque isso ajuda muito esses vídeos do canal aqui, que são feitos com tanto carinho, com tanta dedicação. Ajuda muito a ser encontrado pelas pessoas que buscam o mesmo conteúdo que você, tá bom? Espero te ver numa próxima aula. Um beijo no coração, fiquem com Deus, estudem bastante e a gente se vê numa próxima aula.